Olá, eu sou Gabriel, eu sou catequista da Paróquia Santíssima Trindade e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre ser igreja. Primeiramente, nós devemos nos perguntar o que é a igreja, o que significa essa palavra igreja. Igreja significa convocados, convocar. Se nós formos pensar no início da igreja, Jesus convocou os seus discípulos e criou um pequeno grupo. E esse grupo foi aumentando, e ele começou a mandar eles em missões, evangelizando, e por onde eles passavam ali se formavam mais grupos. Então a história da igreja se inicia assim, com convocações. Então, como nós podemos ver, a igreja ela vai trabalhar com a ideia de iluminar o mundo. Como assim, Gabriel? Imagine o seguinte: a igreja é como a lua, que reflete a luz do sol. A igreja reflete a luz de Cristo. Então a igreja tem a missão que foi dada por Cristo, e de evangelizar toda criatura. Ser igreja, fazer parte dela, é simplesmente obedecer, é seguir o caminho. E o caminho é Cristo. Como, Gabriel, nós vamos seguir? Simples. Fazendo como ele nos ensinou. Nós observamos muitas vezes um determinado comportamento de Jesus em relação à igreja. Há uma certa união. Jesus fundou a igreja. Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra constrói a minha igreja. E assim Pedro fez. Então, devemos notar que a igreja tem sua grande importância, porque é ela quem mantém a evangelização, porque é a igreja, com seus membros, que estão espalhando o evangelho, a boa nova pelo mundo. Então, devemos nos atentar a isso, porque muitas vezes nós, como membros, pensamos: eu vou à missa, já ali presos, alienados. Tire um tempo para Deus. Pegue um momento do seu dia. Ore, reze um terço, leia o evangelho do dia. Isso vai fazer uma grande diferença. Chame sua família para rezar. Reze com a sua família. Essa prática é o que nós chamamos de igreja doméstica. A igreja doméstica ela vai se tornar essencial para alimentar a fé das pessoas. Porque muitas pessoas, às vezes, são levadas pelo calor, são levadas pela multidão e não conseguem ter um momento só. E um grupo pequeno facilita isso. Um grupo pequeno faz com que a pessoa não se sinta sozinha, mas ela se sente concentrada. Ela é mais receptível. Então, tentem. Chame a família de vocês para rezar. Rezem com eles. Talvez algumas famílias não tenham tanta facilidade para fazer isso, né? Não são tão acostumadas a fazer isso. Mas tente, insista. Vale a pena tentar. Sobre as igrejas domésticas, eu gostaria de perguntar a vocês também para responderem nos comentários. E aí? Já estão fazendo as igrejas domésticas na casa de vocês? Ou estão, como eu falei, somente no celular, no computador? E essas atitudes, ficar no celular, no computador e esquecer de Deus, você acha que isso é ser igreja? Não é. Ser igreja
é você sempre se lembrar de Deus e dos irmãos. É você sempre estar lá, a todo momento. Ser igreja é seguir o caminho. O verdadeiro cristão, hoje em dia, ele pode ser muitas vezes enganado. Porque ele pensa ser um verdadeiro cristão. Muitas vezes pensamos das nossas dificuldades. Hoje eu não estou me sentindo bem, o porquê disso? Coisas fúteis, coisas simples. Acabamos fazendo essas coisas muito mais importantes que outras coisas que realmente importam. Por exemplo, a família. A família é um bem muito importante. Tudo começa ali. É o nosso primeiro grupo social. É ali onde nós aprendemos as primeiras coisas. Devemos focar nesse grupo. Ser igreja é também saber viver em comunidade. Para viver em comunidade, você começa com a família. Então, se você der os passos para começar a igreja doméstica, você vai sentir Deus na sua casa. Você vai sentir Deus mais presente na sua vida. E não vai ficar uma coisa tão monótona nessa quarentena. Tentem. O meu papel como membro dessa igreja, vocês devem pensar: qual é o meu papel como catequista, catequizando, como membro de uma pastoral, um movimento? Sempre devemos nos perguntar: ser igreja é tudo isso, é participar. Não é simplesmente ir à missa. É óbvio, é importante ir à missa, devemos ir à missa, mas não é só isso. Não adianta quando eu sair da igreja, depois de ter escutado a palavra, depois de ter me alimentado do banquete, ficar somente ali. Compartilhe. Não está na moda de compartilhar? Compartilhe a palavra com os amigos. Compartilhe. Compartilhe a palavra com seu pai, com sua mãe, com sua família. Igreja é isso. Igreja é estar em comunhão. Deus sempre teve o plano da igreja, desde a origem do mundo, porque Ele queria que nós tivéssemos vidas divinas, vidas completamente entregues a Ele. Então, lembrem-se, a igreja é muito grande, não é somente aquele templo, somos todos nós. E ser igreja é reconhecer isso, é saber que somos parte disso. Já é o suficiente, não é? Às vezes as pessoas pensam que tem muita gente na igreja. Às vezes as pessoas cometem esse erro. Dizem: já tem muita gente trabalhando, não precisa de mim. Eu não sei fazer nada, eu só vou atrapalhar. Isso não é ser igreja. Todo mundo tem algo que é bom. Foi assim que Deus nos fez. Todos nós podemos trabalhar para a igreja. Todos nós podemos ser igreja. Cada um de nós fazemos parte. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo e nós somos os membros. Um corpo completo. Atentem que uma parábola, Jesus fala que é a videira e nós os ramos, os galhos. Então, devemos estar conectados à videira para estarmos vivos, para dar frutos. Devemos estar próximo à igreja. Então, considerando tudo isso, um pouco que eu falei de ser igreja,
respondam nos comentários como, preste atenção, como eu posso ajudar a minha igreja. Agora, se nós formos, mais uma vez, pensar no início da igreja, era um pouco parecido com o que estamos vivendo agora. Porque agora não podemos nos encontrar em grandes multidões nos templos, nas nossas igrejas físicas, né, que nós chamamos. Mas, há muito tempo, no começo, os cristãos também não tinham tempo para se reunirem. Eles se reuniam nas casas dos fiéis mesmo, a família, pequeno grupo de pessoas, assim como nós agora, que por conta da pandemia estamos em casa com nossa família e por conta do distanciamento não devemos nos esquecer de Deus, não devemos nos distanciar dele. Muitas pessoas acabam deixando para lá, acabam se apegando ao celular, acabam se apegando ao computador,